Bem, meus amigos e minhas amigas do portal Contraprosa, este vídeo de hoje, dia 29 de janeiro de 2022, um sábado, com o tempo nublado aqui na Bahia, é para dizer aos senhores que o sistema é podre. O sistema político brasileiro é selvagem e podre. Isto eu já tinha, logicamente, minhas opiniões de muito tempo. Mas eu fiquei convencido, mais ainda essa semana, quando o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro, deu aquela explicação sobre os seus ganhos na Alvarez & Marsal, empresa de advocacia americana, onde ele foi contratado para serviços de compliance, que, para quem não sabe, é simplesmente uma empresa que é determinada pela justiça para orientar aquelas empresas que se meteram em confusão para aprenderem a como trabalhar de fato no mercado para não ter mais prejuízos e para não dar prejuízo aos seus acionistas, como fez as empreiteiras aqui no Brasil. Quem quiser se informar mais sobre isso, tem aí na internet, tá cheio de sites viáveis, que são sites de pesquisas, assim, órgãos de imprensa sérios que falam sobre a questão. Vamos tentar sintetizar para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. Vocês sabem que Sérgio Moro passou essas 3 semanas aí praticamente nas cordas do ringue. De um lado, bolsonaristas, de um lado, ciristas, do outro lado, lulistas, tentando passar a ideia de que Sérgio Moro é um agente americano aqui no Brasil infiltrado, que ele abriu o caminho para a eleição de Bolsonaro quando colocou Lula na cadeia, que Lula é inocente, que tudo aquilo foi uma armação, que ele destruiu empresas brasileiras. Todas essas ideias aí que vocês veem por aí espalhadas nessa imprensa que recebe grana para tentar levar a desinformação ao público. A verdade é que existe no Brasil uma política podre. Grupos, mesmo sendo adversários, mesmo brigando entre si, concordam numa coisa: nós não podemos perder a mamata. Porque é muito fácil roubar neste país. É muito fácil enganar as pessoas. Nós estamos num país onde pessoas são levadas a brigar com a esposa, com o marido, com o vizinho, com o parente, com o amigo, para defender políticos. E não importa que tipo de político é esse. Não importa. Não estou aqui querendo dizer que todos são da mesma laia. Não tem gente séria no país. Mas a maioria esmagadora são de políticos oportunistas, que botam as pessoas para brigar, mas eles estão lá em cima, ligados, disputando o poder, é verdade, mas ninguém avança a linha divisória do gramado, sabe? É aquela coisa de dizer assim, olha, vamos até aqui. A gente disputa a eleição, vamos até aqui. É o caso, por exemplo, agora da união inevitável entre Lula e Bolsonaro. Porque os dois estão envolvidos numa luta que é desconfigurar a imagem do juiz Sérgio Moro. Compará-lo a todos os outros políticos do país. Se não, vamos ver se eu tento mostrar para vocês a coisa como é que está. Moro abriu sua caixa de ganhos. Mostrou que recebeu durante 1 ano de trabalho nos Estados Unidos. O contrato era de 2 anos, ele rompeu o contrato, teve que devolver uma parte do dinheiro, teve que pagar uma multa, porque ele rompeu o contrato para ser candidato a presidente. Ele recebeu em reais, para que a gente não faça confusão aqui, 3,6 milhões em 1 ano. Isso bruto. Aí não está descontado
os impostos, etc, etc. 3,6 milhões. Aí o cidadão comum, né, que ganha salário mínimo, diz, poxa, o cara sai daqui para ir ganhar 3,6 milhões fora do Brasil, quer dizer, dá um senhor salário. É um salário, de fato, bem vantajoso, dá quase 400 mil reais por mês. É um saláriozinho bom, é verdade. O Brasil está acostumado com miséria. Um bom advogado nos Estados Unidos ganha isso. E, aliás, eu fui fazer a pesquisa lá para ver se o salário de Moro era dos mais altos ou dos mais baixos. Não é dos mais baixos, nem é dos mais altos. Estava mais ou menos na média dos grandes criminalistas, dos grandes advogados americanos, que principalmente trabalham nessa área de finanças. Eles ganham muito dinheiro recuperando empresas ou aconselhando empresas, prestando assistência jurídica a estas empresas. Os caras ganham muito dinheiro, principalmente grandes empresas internacionais. Mas ele foi muito bem pago pelo trabalho que ele realizou. É diferente do que acontece no Brasil com os políticos, pelo amor de Deus. Moro até aqui só assumiu o cargo de juiz e contra ele há apenas suspeitas dele ter colocado Lula na cadeia. É a única suspeita que aparece dele, que inclusive é plantada na imprensa todos os dias por jornalistas, por políticos, justamente para mostrar a inocência de Lula. E fora disso, ninguém tem uma única prova de desvio de dinheiro de Moro, nem como juiz, muito menos como ministro da Justiça. Portanto, até aqui, Moro é um cidadão íntegro. Agora, vai parar por aí, depois que ele abriu o caixa, que ele mostrou tudo isso? Duvido Deodó. Porque o objetivo de Lula e de Bolsonaro é desmoralizar Moro. Para quê? Para que ele fique no nível deles. Tem que baixar o nível. Para que esse político decente? Isso ninguém nunca viu no Brasil. E é mentira. Há políticos decentes no Brasil, né? Vão deixá-lo em paz? De jeito nenhum. Vão inventar outra coisa. E se não for verdade, plantam na imprensa, deixam a dúvida aí. E os seguidores, os petistas espalhados por esse país, que são muitos, não por maldade, não é por maldade não que eles fazem isso, é por ideologia mesmo, porque acreditam nessas coisas e acabam espalhando por aí, aumentando inclusive a fake news. Isso é natural, absolutamente natural. Então basta você plantar a notícia e formar a dúvida. Basta formar a dúvida, pronto, já está a notícia pronta para ser espalhada, para denegrir a personalidade e o caráter de qualquer pessoa nesse país. Principalmente Moro, que é a grande ameaça hoje de Lula e de Bolsonaro. Muito bem, mas vamos continuar, né? Enquanto não transformarem Moro num bandido, vocês viram o que Lula disse quando aquela juíza arquivou o processo lá do triplex do Guarujá. Ele disse que o que era herói virou bandido e o que era bandido está virando herói. Primeiro que Moro nunca foi herói, Moro foi apenas um juiz que cumpriu sua obrigação. O bandido só é quando a gente é condenado, ele ainda não foi, mas ele também não é inocente, porque o processo foi arquivado por decurso de prazo. Foi arquivado porque não tem mais tempo para ser julgado. Ninguém disse lá no processo, vamos arquivar porque Lula é inocente. Não, vamos arquivar porque não há tempo mais de fazer todo o processo, porque o Supremo Tribunal Federal anulou todas as provas, ou seja, teria que começar tudo de zero. E aí um processo que duraria 4 anos, não tem mais tempo porque Lula já passou dos 70 anos de idade, é só isso. Não tem nada de inocente. E para provar a vocês que não tem nada de inocente, quem quiser aí, pode digitar aí no Google. Não precisa ir para a biblioteca não precisa ir para lugar nenhum. Digitem no Google sobre a Lilis. O que é Lilis? É Luiz Inácio Lula da Silva. É uma empresa que Lula montou, que ele tenha 98% de participação nessa empresa e 2% era daquele amigo dele japonês. E tinha uma conta no Banco do Brasil de São Paulo, é só vocês procurarem aí que tá fácil.
E nesta conta está lá exatos que Lula ganhou por cada palestra que fez para empreiteiras. Ao todo foram 72 palestras, cada uma custando $200 mil. Eu não vou nem traduzir para os reais de hoje, que daria uma fortuna. Daria uma fortuna. Eu vou traduzir para os dólares da época. Os dólares da época transformando em reais, que dá o equivalente a 27 milhões. Em 4 anos. Isso daria o que por ano? 6,7 milhões. Lula, fazendo palestras, ganhou o dobro do que Moro ganhou trabalhando numa empresa americana. Só que Lula fez a palestra aqui no Brasil para empresas que trabalharam para o PT na administração pública. Cadê Lula? Abriu o jogo sobre isso. Ele não abre. Mas, durante 2011 até 2015, nos 4 anos de palestras, Lula movimentou na conta dele, da Lilis, Luiz Inácio Lula da Silva, que é a empresa, investimentos na ordem de 35 milhões. Isto em dólares da época. Se nós fôssemos traduzir para o valor do dólar hoje, esse dinheiro todo de Lula ultrapassaria 100 milhões de reais. Isso daria um faturamento superior a 25 milhões por ano. Portanto, 8 vezes mais. Mais de 8 vezes do que Moro ganhou prestando serviço à empresa americana particular. Muito bem. Vamos ficar só em Lula não, né? Tudo bem, vamos para Bolsonaro. Vamos lá. Bolsonaro, todo mundo sabe, tem aqueles filhos dele, muito gentis, muito simpáticos, pessoas que trabalham há muito tempo, dão duro na vida, e compraram uma mansão em Brasília. Sabe quanto custou a mansão? 6 milhões. Metade deste valor financiado pelo Banco de Brasília. O outro candidato a presidente da República, que é governador de São Paulo, João Dória, disse que era tudo mentira. Chegou, inclusive, a levar documentos provando que a mansão custou 14 milhões, mas ninguém deu atenção. Por que ninguém deu atenção? Porque há um lado da imprensa que defende que, para não beneficiar o PT, acaba defendendo o Bolsonaro. E outra parte da imprensa que, para não beneficiar Bolsonaro, acaba defendendo o PT. E os dois acabam se juntando no varejo para esconder cada um o defeito dos outros. É o chamado bolsolulismo. Agora entra na história o Ciro Gomes, que, claro, não tem os pecados que Bolsonaro e que Lula tem na vida. Tem pecados, mas são bem, infinitamente menores, mas que também tem medo do Sérgio Moro, ou raiva. Provavelmente raiva, porque o Sérgio Moro chegou agora, ele candidato à presidência da República eterno, e de repente o cara toma o 3º lugar e diz, eu vou bater nesse, que é para voltar para o 3º lugar para ter importância. Tudo isso é jogo político. O Moro fez uma proposta extraordinária, que é todo mundo abrir. Vamos lá. Chamou Lula, chamou Bolsonaro. Vamos abrir as contas, todo mundo. Vamos mostrar o que cada um tem, o que cada um ganhou. E vamos deixar o Brasil ciente dos valores que nós temos nas nossas contas, daquilo que a gente ganhou ao longo da vida. Isso é ótimo. Seria a primeira lavagem de roupa. E a gente acabaria com isso. A gente veria quem era realmente, quem era honesto ou quem não é honesto. Porque temos ainda aí o Alessandro Vieira na história. Temos a Simone Tebet na história. Temos outros candidatos. Alguém tem alguma coisa contra Simone Tebet? Não. Tem alguma coisa contra Alessandro Vieira? Não. Por que não tem contra eles? Porque eles estão lá embaixo na pesquisa ainda. O brasileiro ainda não os descobriu. No dia que começar a descobrir a honestidade de Simone Tebet, a honestidade de Alessandro Vieira, e ele chegar a ameaçar, desapontando aqueles nomes já conhecidos e começando a despontar com algum percentual, pode ter certeza que vão atrás deles, procurar todos os defeitos da vida deles. E se não encontrarem, vão inventar. Se não encontrarem defeitos, vão inventar, vão plantar, porque tem imprensa no Brasil que recebe para isso.
Tem articulistas aí no YouTube, na internet. Tem jornalistas nos seus blogs que recebem grana dessa raça para difundir fake news. E daqui que você vai provar, porque eles são muito sutis, eles não dizem que com certeza aconteceu. Eles divulgam porque fulano falou. E eles estão, né? Ou levantam suspeita, começam a fazer perguntas que levantam questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Como fizeram agora com o Sérgio Moro e quebraram a cara. Por que ele não... Sérgio Moro foi lá e abriu as contas. Vão inventar outra coisa. Vejam aquela coisa, por exemplo, dos advogados do Prerrogativas. Aquele cara dizendo uma coisa daquela. E ninguém se escandalizou. Como é que depois que o crime acontece não adianta ser punido? Mas afinal de contas estamos falando de quê? É brincadeira isso aqui? Isso é um país? E aquele cara é um advogado mesmo? Tem certeza disso? Porque se fosse num país sério, a OAB tinha retirado sua carteirinha na hora. Porque isso não se diz. Principalmente eles participando de uma reunião com o ex-presidente da República, que chegou a ficar preso e chegou a ser acusado. E ele ainda diz claramente lá, nosso objetivo é colocá-lo de novo na presidência da República. E ninguém diz nada, não acontece nada. Bolsonaro essa semana era para comparecer ontem, sexta-feira, para fazer depoimento. Desobedeceu uma ordem de um ministro da Suprema Corte. E não vai acontecer nada. Incrível esse país, porque o homem é presidente da República. Portanto, nem todos são iguais perante a lei. Então esse país está virando uma brincadeira. Eu acredito que estamos ou próximo de uma tomada de consciência da população, que vai varrer esta velhacaria toda da política, esse centrão, certo? Esses corruptos que estão se aproveitando da política, ou o povo vai tomar uma consciência e passar um pano nesse povo, guardando uma surpresa aí para as eleições, ou então o nosso próximo episódio será uma guerra civil, porque não tem mais espaço. A democracia foi usurpada pelos corruptos. Estão comprando nossa liberdade, estão comprando nosso voto, através de ideologias, através de fake news, através de mentiras. Nós estamos, inclusive, iludidos, porque toda essa discussão, não sei se os senhores e a senhora estão vendo, toda essa discussão é inútil. É inútil toda a discussão. Porque para ser candidato a presidente da República teria que ter reputação ilibada. Era só olhar o histórico. E esses homens, Lula, Bolsonaro, estão com o histórico cheio de problemas. Num país sério eles não seriam candidatos, de jeito nenhum. Então quem fosse candidato, teoricamente, estaria limpo. É isso que diz a Constituição. Nós não deveríamos estar discutindo isso aqui. Nós deveríamos estar discutindo aqui, era emprego, era renda. O que é que nós vamos fazer com a nossa educação pública que está em frangalhos? O que é que nós vamos fazer com nossas universidades? O que é que nós vamos fazer com a geração de emprego? A gente deveria estar discutindo isso e não discutindo quem ganhou quanto ou quem deixou de ganhar na iniciativa privada, usando órgãos públicos para perseguir pessoas, para deixá-las em igualdade de condições com aqueles que têm a ficha suja. Que país é esse? Vou parar por aqui, pedindo a vocês que espalhem esse vídeo por aí. Quem gostou, dê um like. E quem não está inscrito, por favor, se inscreva no canal. Precisamos crescer, precisamos avançar. Um abraço e até uma outra oportunidade.